Vou contar um segredo para vocês. Até alguns anos atrás eu não entendia o porquê que a gente fazia o exame, os reflexos patelares, o reflexo aquileu, os reflexos no exame físico osteomuscular. E eu tinha vergonha de perguntar o porquê, eu não conseguia integrar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, eu estava com paciente com dor lombar, por que eu ia fazer o reflexo patelar ali? Não conseguia relacionar uma coisa com a outra. Não sei, talvez eu tivesse perdido aquela aula, talvez eu não tivesse interessado, talvez eu estivesse pensando na morte da bezerra na hora que o professor comentou o assunto. Enfim, a questão é, depois que ensinaram, eu não peguei e depois já era tarde e eu fiquei com vergonha de perguntar e a bola de neve fomentando e cada quanto mais tempo passava, mais velho, mais tempo de formado eu tinha e cada vez mais vergonha eu tinha de perguntar. Pois bem, se você já passou por uma situação como essa, fique tranquilo, você não é o único. Eu também me formei sem saber o que significava abdução e adução, para você ver como que a coisa era feia para mim. Mas tomei vergonha na cara, sentei a bunda, fui estudar, fui correr atrás e aprendi essas pequenas coisinhas. Então hoje eu quero comentar um pouquinho sobre essas pequenas nuances do exame físico neurológico na dor lombar. O que é importante lembrar? Se eu tenho uma hérnia de disco, por exemplo, eu tenho uma hérnia que está comprimindo uma raiz nervosa. Logo, eu tenho que ter uma dor neuropática, que é aquela dor que pode ser de algumas formas diferentes. O paciente pode dizer que sente uma dor tipo choque, uma dor tipo formigamento, uma dor em queimação, uma dor tipo alfinetada. E essa dor ela tem que irradiar no trajeto de um dermátomo. Quem não lembra da figura dos dermátomos, bota no Google, dermátomos, vai ver aquela figurinha do corpo humano e o padrão de referência de cada nível da nossa medula. A nossa coluna lombar tem as raízes nervosas e você vai olhar lá. Quando a gente fala de hérnia de disco, a altura mais comum de herniação de disco é na altura de L5, L5S1. E naquela altura você já vê o padrão de radiação por onde a pessoa deve referir a dor. Muito bem, então começa aí. A pessoa chegou com uma dor lombar irradiada no trajeto de um dermátomo, ela vai te dizer que sente uma dor tipo choque, ou uma dor tipo alfinetada, ou sente que a perna está queimando, ou algo parecido com isso. E aí só com essa história você já vai desconfiar e vai para o exame físico. No exame físico, o que eu vou esperar encontrar? Naquele trajeto, naquele dermátomo, se aquela raiz nervosa está disfuncional, eu vou encontrar alterações neurológicas. Então eu posso perceber que o paciente tem uma alteração da sensibilidade. Se eu passar o dedo aqui e passar o dedo aqui, ele vai perceber que é diferente. Ele vai te dizer, não estou sentindo muito bem, a sensação é diferente, seja lá o que for. Isso é uma dica para mostrar que aquela raiz nervosa está em sofrimento. Outra, se aquele nervo está em sofrimento, o reflexo pode alterar. Então, por exemplo, eu sei que na altura de L4 eu vou testar com reflexo patelar, na altura de S1 eu vou testar com reflexo do aquileu e assim por diante. Então tem outras formas que eu posso testar. Aquela coisa de andar sobre os calcanhares, andar na ponta dos pés, está procurando ver se tem algum comprometimento daquela raiz nervosa. E assim vocês vão testando. Então vocês vejam, não tem muito mistério não. Outra coisa que a gente pode procurar é o seguinte, você já tem uma compressão radicular importante de longa data. Aquele nervo já não está mais funcionando adequadamente, não está disparando potencial de ação, logo não está recrutando fibra muscular. Logo, o que eu posso encontrar é uma atrofia da musculatura naquela perna e não na outra. Mais uma dica, certo? Bom, seja lá o que vocês encontrarem, se tem alguma coisa alterada no exame neurológico, encaminha para o especialista logo, porque aquilo dali pode ser potencialmente sério. O nosso papel na atenção primária não é resolver tudo, é pelo menos num primeiro atendimento resolver 80, 90% daquelas coisas mais simples e identificar rapidamente qualquer coisa que fuja do padrão, que fuja do normal ou que signifique ou possa significar algo de sério ou de grave. Então encontrou alguma alteração no exame neurológico, encaminha para o especialista. Outra dica que eu vou dar, se você não entendeu o que está acontecendo, mas você sabe que tem alguma disfunção neurológica, encaminha mesmo assim, tá? Mais uma. Você pegou um paciente que tem uma ciatalgia clássica, tem teste Laseg positivo, teste Bragard positivo, é uma hérnia de disco, você tem certeza. Desde que você não tenha nenhum sintoma neurológico mais sério, por exemplo, uma síndrome da caldequina, uma eliminação uma perda dos esfíncteres urinário fecal, uma anestesia em cela, enfim.
Se for apenas aquela radiculopatia simples, você está autorizado a tratar o paciente inicialmente e observar como é que ele evolui. Por quê? A grande maioria das hérnias tende a regredir espontaneamente ou tende a melhorar sintomaticamente dentro de 2 a 3 meses. O número que foi publicado no New England foi, se não me engano, 80, 85% das hérnias de disco. Mas na verdade depois eu descobri um outro artigo que fala sobre a probabilidade de regressão espontânea de um disco intervertebral prolapsado, herniado. E o que esse estudo mostrou e que eu achei bem curioso foi o seguinte: quanto maior a gravidade da ruptura ou do desgaste do disco, ou seja, quanto pior estiver aquele disco no momento inicial, maiores as chances de ele se recuperar completamente. Então, se eu tenho uma ruptura completa do anel fibroso que circunda o núcleo pulposo, com extravasamento, com sequestro daquele núcleo pulposo, esse paciente tem uma chance de se recuperar completamente muito maior do que aquele que está apenas com o disco abaulado. Então, o mais incoerente que possa ser, quanto pior o acidente ou a lesão do disco, maiores as chances de recuperação. Quanto mais brando, quanto mais leve, quanto menos sério for a lesão do disco, mais chance daquela dor, daquele sintoma perpetuar de não regredir. Então, quando a gente vê esse artigo do New England que fala que 80, 85% dos casos de hérnia de disco tendem a regredir espontaneamente dentro de 3 meses, eu acho um pouco confuso falar assim, porque ele não está diferenciando. O disco estava prolapsado, o disco estava abaulado, o disco estava extruso. Qual foi o grau de comprometimento daquele disco quando foi avaliado e colocado na estatística para falar 80, 85%? Então, cada caso é um caso, como sempre. Quem faz boa medicina individualiza, quem não gosta de fazer boa medicina generaliza. Eu acho que cada caso tem que ser individualizado. Isso eu, Alexandre, tá? Mas voltando ao que eu estava dizendo, estava comentando sobre as bandeiras vermelhas. Então, sintoma neurológico, se você não entendeu, encaminha. Está tratando o seu paciente, aí lembrei, foi o que eu queria dar de exemplo. Está tratando o paciente com hérnia de disco clássica, a tendência é ele melhorar. Mas, se ele não está melhorando ou se ele está piorando, não perca mais tempo. Não insista, encaminha para o especialista, ou para o neurocirurgião, ou para o ortopedista especialista em coluna. Nesse caso, estou falando de coluna, mas serve para todas as outras dores, tá? Estou dando só esse exemplo no geral. Outra, o paciente tem uma dor lombar fruto de um trauma e não está melhorando. Então, foi um acidente automobilístico e tem essa dor lombar que não está melhorando, é para ser encaminhado. O paciente que já teve um câncer. Aconteceu comigo uma vez, eu estava atendendo uma senhora de idade, tinha 60 e poucos anos de idade, mas uma senhora muito bem de saúde, uma aparência muito jovial, muito saudável, poderia muito bem se passar por uma pessoa de 50 anos de idade, tão bem de saúde que ela estava. E ela disse que de um dia para o outro, coisa de 24, 48 horas, surgiu uma dor lombar que ela atribuiu a uma noite mal dormida. E eu até aí, tudo bem, não achei nada demais, ela estava andando numa boa, não tinha nenhuma claudicação, não tinha nenhum sintoma neurológico. E do que eu estava olhando o prontuário dela, de repente eu olhei e encontrei na evolução em algum lugar que ela havia feito o tratamento para câncer de mama. Aí eu, caramba, câncer de mama é uma bandeira vermelha. Por quê? Qual é o principal câncer do osso? Metástase. E quais são os cânceres que mais provocam metástase óssea? Bom, câncer de mama é o primeiro. Daí um que ninguém nunca lembra dele, mieloma múltiplo, muito comum. Câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de rim, todos esses podem provocar metástase óssea. Então, se o seu paciente já teve um câncer, ele tem chances de ter uma recidiva. Se ele tiver uma recidiva, às vezes você vai suspeitar do diagnóstico por conta de uma fratura, por conta de uma dor como essa, e aí você vai investigar e provavelmente pode acabar encontrando alguma coisa. Então, metástase ósseas, exame neurológico alterado, dor que está piorando, trauma recente, idade é uma bandeira vermelha? É, mas não é tão vermelha quanto as outras. Isso eu li num artigo. Algumas bandeiras são mais vermelhas do que as outras. Vou dar um exemplo. Se eu sou um senhor de idade, eu tenho 70 anos de idade, mas tenho um baita de um preparo físico, eu corro todo dia pela manhã 2 horas, ainda faço bicicleta, tenho uma alimentação ultra saudável, e um dia no meu treino eu caí de bicicleta, de mau jeito e dei uma dorzinha. Isso não necessariamente é algo grave. Tá? Às vezes foi só porque ralei ali as costas ou machucou um pouquinho e daqui a pouco fica bem. Então,
teoricamente, quem tem mais de 60 anos de idade, isso já seria uma bandeira vermelha. Por quê? Por conta da osteoporose, maior risco de fratura. Então vamos saber interpretar o que a bandeira vermelha está nos chamando a atenção. Não é apenas, não façam como eu fiz no começo, onde eu fazia um checklist. E é vendo, tem isso? Check. Tem isso? Check. Tem isso? Não. Opa, então esse caso vai para o especialista. Não façam isso. Tentem entender o porquê que aquilo dali é uma bandeira vermelha. Então, por que a idade é uma bandeira vermelha? Porque com a idade a osteoporose é comum. E quem tem osteoporose pode fazer uma fratura patológica? Seguindo essa linha de raciocínio, por que quem usa corticoide é a bandeira vermelha? Porque o corticoide prolongado pode levar a osteoporose secundária e assim por diante. Por que quem usa medicamento injetável, que é usuário de drogas injetáveis, é a bandeira vermelha? Porque tem risco de fazer uma osteomielite por uma seringa infectada. Osteomielite, só para contextualizar, em prevalência em torno de 0,01% dos casos. Então, na prática, na nossa realidade, não é comum da gente estar, bom, pelo menos a maior parte dos médicos de família que eu conheço, que eu já atendi, não costumam atender rotineiramente pacientes usuários de drogas injetáveis que não têm tanto cuidado assim. Eu não acho que é o feijão com arroz de todo mundo, mas eventualmente tem um outro médico que pode trabalhar com isso, então fiquem atentos. Então, usuários de drogas endovenosas, pacientes imunodeprimidos, também tem mais chances de fazer uma osteomielite. Mas na prática, quem mais faz osteomielite foi quem foi submetido a algum tipo de procedimento intervencionista, um procedimento cirúrgico, por exemplo, ali no osso. E aí o que vai acontecer? Quando que você vai desconfiar de uma osteomielite? Por exemplo, hemograma adianta fazer? Não. Não espere encontrar leucocitose numa caso de osteomielite. Osteomielite, de exames de imagem que vocês podem encontrar alterados, são proteína C reativa e VHS, podem estar bem aumentados, tá? E outra, o exame de imagem. Vocês vão pedir uma radiografia, primeiro exame, e depois, para ter mais detalhes, uma cintilografia óssea. Perfeito. Mas não é nada comum, estou só comentando por comentar mesmo, tá? Acho que na prática, eu nunca vi, só paciente internado em hospital mesmo, na atenção primária, minto, vi um caso sim. Vi um caso de um paciente que fez teve um trauma por queda de moto, teve que colocar aquela gaiola, teve que colocar uma haste metálica, essa haste foi rejeitada, o osso então fez infecção por osteomielite, ele ficou aquele negócio aberto ali por um tempão e teve que tirar todos os pinos que ele tinha colocado, e depois, enfim, uma complicação dos infernos. Mas é mais comum em quem teve procedimento cirúrgico, intervenção cirúrgica ali. Bom, de bandeira vermelha eu acho que foi bem dito, é isso que a gente tem que estar lembrando na avaliação de alguém com dor lombar. E na questão do exame físico também saber relacionar uma coisa com a outra. Outra coisa que é bem importante. Voltando para a história do exame semiológico na caso de dor lombar no paciente com um problema neurológico. Então, tenho lá meu paciente com uma dor lombar, um sintoma neuropático, aquela dor em queimação, aquela dor em fisgado, aquela dor gelo, aquela dor empiricada, irradiada no dermátomo todo, em todo o trajeto de um nervo. Você faz os testes lá, reproduz tudo, tem reflexo alterado. O que você esperaria encontrar no exame de imagem desse paciente? Bom, uma compressão de uma raiz nervosa naquela altura. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente apenas pede o exame de imagem, sem ter examinado o paciente, sem ter essa riqueza do exame físico nas mãos, o exame de imagem muitas das vezes pode mostrar abaulamentos ou degenerações discais que não correspondem àquela dor do paciente. Então vamos imaginar que eu estou examinando o paciente e pelo meu exame clínico ele tem tudo para ter uma hérnia de disco na altura de L5 S1. Daí ele fez uma ressonância e mostrou que ele tinha uma hérnia de disco na altura de L5 S1. E ele tinha uma outra hérnia de disco na altura de L3 L4. Eu vou ficar preocupado com essa hérnia de disco de L3 L4? Não, porque ela não está produzindo nenhum sintoma. Pelo menos nesse caso que eu estou sugerindo para vocês. Então, saber relacionar o exame de imagem à clínica do paciente é fundamental para evitar rotular o paciente. Por quê? Uma vez que você fala, paciente fulano de tal, você tem uma hérnia, na maior parte das vezes ele gruda nesse diagnóstico, como se fosse um rótulo, e aí a partir dali todos os dias, pro resto da vida dele vai dizer, a minha hérnia está atacada, a minha hérnia está atacada. Porque na cabeça do leigo, se uma vez teve uma hérnia, pro resto da vida ele vai ter hérnia. E aí é ruim. Porque é para explicar para o paciente que na maior parte das vezes, quando ele tem uma dor lombar, não necessariamente a hérnia, às vezes é difícil.